momento da sempre aguardada participação de Marilu Cabanhas em nosso jornal. Bom dia, Marilu. Oi, querida, bom dia, Débora Isla. Prazer em falar com você, com os ouvintes, internautas, telespectadores. Bom, vamos falar aqui de pandemia, de CPI da Covid. O Brasil registrou ontem 2.760 mortes por Covid-19, um total de 491.164 mortos desde o início da pandemia. Bom, com isso, a média móvel de mortes na última semana chegou a 1.980 e 26,88% da população receberam a primeira dose da vacina e 11,26% a segunda dose. Bom, muitos números, mas a gente lamenta demais todas essas mortes. E ontem, a CPI da Covid ouviu o ex-secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e hoje está marcado depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E de lá, do Rio de Janeiro, fala a Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS. Olá, Lúcia, bom dia. Prazer em recebê-la. Olá, Marilu. Olá, Marilu, bom dia. Prazer estar aqui também com você de novo. Lúcia, bom, vamos lá, né? Infelizmente, estamos chegando aí à marca de 500.000 de mortos por Covid, né? A vacinação continua lenta. O Brasil tem mais de 1,5 milhão de pessoas acima de 60 anos que ainda não tomaram aí nem a primeira dose da vacina, apesar de estar disponível. Qual que é a tua análise, Lúcia, em relação a esse quadro atual da pandemia, com leitos de UTI chegando ao seu limite em vários locais do país, e também a não adesão dessas pessoas acima de 60 à vacinação? Olha, Marilu, primeiro eu acho que a análise desse quadro é a análise que a gente vem reiterando há quase 1 ano e meio. Quer dizer, o governo ele está trabalhando com um projeto que os resultados estão aí. 500.000 de mortos. É provável que até o final do ano a gente tenha mais 450.000 mortes. Quer dizer, é uma situação crítica que o Brasil continua vivendo, fruto deste projeto premeditado. Na verdade, Marilu, a gente vê, por exemplo, essas duas questões que você coloca, né, com relação à não adesão de uma parcela da população à vacinação. Isso é fruto desse projeto. O governo é a primeira vez, e a gente vem colocando isso com muita precisão, é a primeira vez que um governo e o Ministério da Saúde, ao longo de toda a história de enfrentamento nosso de pandemias, epidemias no Brasil, é a primeira vez que o Ministério da Saúde não faz nenhuma campanha de orientação, de esclarecimento, de convencimento da população a respeito da importância da vacina, mostrando que essa é uma medida, como outras, mas falando dessa, né, é uma medida que precisa ser coletiva. Quer dizer, o governo ele deveria estar liderando o esforço coletivo do Brasil para o enfrentamento da maior calamidade da história do Brasil. Não só não está fazendo isso, como produzindo esse tipo de resultados que é as pessoas desconfiarem da vacina. Quer dizer, recentemente, no contexto da pandemia, onde muita coisa está vindo à tona, muitos fragmentos que estavam antes invisíveis para a população estão sendo reunidos na CPI, que está tendo uma grande audiência. Então, a população está podendo se informar e mostrando, entendeu, os resultados dessa política premeditada. Agora, os resultados são esses. Uma baixa adesão, baixa não, porque a população brasileira derrotou o governo. É importante que isso seja dito. A grande maioria da população brasileira quer vacinar. Isso é uma derrota fragorosa para esse governo, porque ele o tempo inteiro tentou desqualificar as vacinas, não conseguiu, porque a população brasileira quer viver, quer tomar sua vacina e quer se organizar. Agora, o tempo inteiro sendo sabotada ativamente pelo governo do genocídio. Quer dizer, então é isso que está ocorrendo, né?
E com relação ao número de casos, é também uma previsão de todos nós, das sanitaristas, que há um recrudescimento da pandemia no Brasil. Quer dizer, o número de 11% de vacinados com as 2 doses da vacinação é muito pequeno. O Brasil refutou, recusou, sabotou a vinda das vacinas lá atrás. Hoje nós sabemos por quê. Os inúmeros contatos que a Pfizer tentou fazer, o governo Bolsonaro simplesmente recusou. Quer dizer, a sabotagem com relação à China, que interferiu na produção da vacina, tanto no Butantan e também na Fiocruz, que vão manter os cronogramas com muito esforço, né? Porque, na verdade, essa sabotagem interferiu também na produção de vacina dos 2 institutos que nós temos no Brasil, que é a Fiocruz e o Butantan, que estão abastecendo o mercado nacional de vacinas. Então, esse percentual de vacinação ainda pequeno, ele é um problema e responsável também por esse recrudescimento, porque não há vacinação num patamar necessário, com a agilidade e a celeridade necessária, não há nenhuma política de lockdown, de restrição, porque não há simultaneamente a essas políticas de restrição maior um apoio substantivo do governo totalmente viável. Quer dizer, com auxílio emergencial de R$600, que é o que nós estamos colocando na pauta jamais, desde o final do ano passado, como também o auxílio econômico à economia brasileira. Quer dizer, que pode ser dado aos pequenos, médios empresários para que realmente o Brasil atravessasse essa situação turbulenta. Então, não une o Brasil, não pega os recursos que o país produz para sustentar o próprio país nessa travessia. Então, os resultados estão aí, vão se agravar, infelizmente, mas estamos trabalhando todos nós, porque a CPI já está utilizando, inclusive, nossos documentos, um deles, o Plano Nacional de Enfrentamento à Covid, que foi citado até pelo redator Renan Calheiros, né? E estamos vendo, eu acho que isso aqui é um ponto que poderá ser um ponto de inflexão importante, é que a partir desse conhecimento a gente consiga reunir forças para tirar esse personagem da presidência da República, porque com ele nós não vamos conseguir ter o êxito que o Brasil poderia ter. Porque uma outra coisa que está também cada vez mais nítida, graças aos pesquisadores que estão tendo oportunidade de se expressar nesse momento, é que o Brasil teria 70% de mortes evitáveis nesse processo. Isso é muito grave. Quer dizer, o governo produziu mortes nesse país e mais de 70% teriam evitadas. Quer dizer, então, é um cenário que instiga a cada um de nós a uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, vamos continuar com tantos crimes já vindo à tona, que são crimes de responsabilidade acumulados. Quer dizer, eu vi ainda há pouco, na matéria anterior, né, pessoas denunciando mortes e colocando a reparação que terá que vir para a gente cortar o fio dessa história de genocídio no Brasil. Quer dizer, não podemos mais tolerar esse tipo de coisa. O Brasil pode ser muito melhor do que isso. Nós podemos imaginar um país muito melhor. Já tivemos um país muito melhor do que isso. Então, é hora, eu acho que de um levante mesmo da população brasileira, no sentido de nos apropriarmos de novo desse país incrível, dessa nação com tanta riqueza, que poderia estar produzindo bem-estar, universalizando bem-estar, políticas públicas como o SUS, que está totalmente desfinanciado. Quer dizer, são políticas públicas estratégicas para um país viver melhor, viver com mais alegria. Quer dizer, o povo brasileiro está com um sofrimento de dimensões épicas, eu diria. Quer dizer, muito sofrimento que a população brasileira está passando, sofrimento esse que dói, são traumas
traumas enormes que a nossa população está vivendo. Todos nós, Marilu, perdemos amigos, companheiros de trabalho, colegas, parentes, todo mundo perdeu alguém nessa pandemia. É uma situação triste. Esse movimento que essa associação está fazendo, e nós também estamos com uma outra associação, Vida e Justiça, né, que é exatamente para trabalhar no sentido dos impactos que serão gigantescos dos órfãos da pandemia, das inúmeras famílias desestruturadas, porque perderam aquele que assegurava as condições de vida daquela família. Então, é uma situação muito crítica que nós vamos ter que criar, ainda fazer um esforço de reconstrução muito grande e ainda vivendo esse recrudescimento. Então, é um momento realmente de dar uma virada, né? Dar uma virada para que a gente possa, porque o Brasil tem o SUS, tem experiência, tem tudo. Muitos de nós já dizíamos há 1 ano e meio que o Brasil poderia estar dando exemplo para o mundo. Isso é muito lamentável. Um país que poderia estar dando exemplo de enfrentamento dessa pandemia, como deu em outras pandemias, como foi H1N1. Poderíamos estar sendo um exemplo, uma referência para o mundo inteiro. E, no entanto, estamos sendo essa tragédia que a população brasileira está sofrendo por conta de um governo genocida, de um governo criminoso que está impingindo à nossa população uma situação totalmente evitável. Muito bem, eu vou aprofundar daqui a pouquinho esse levante, né, em relação à população. Agora, eu vou para a CPI da Covid já, vamos dar uma mergulhada aqui. Lúcia, a gente teve aí o depoimento ontem, né, do ex-secretário estadual de Saúde do Amazonas, o Marcelo Campelo. Ele disse que procurou o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, antes da crise, da falta de oxigênio, no dia 7 de janeiro. O Pazuello tinha falado que foi no dia 10, a Mayra Pinheiro no dia 8. Enfim, explicou a necessidade de apoio logístico para trazer o oxigênio de Belém a Manaus. Estou fazendo um pequeno resumo já para você ir no comentário, tá, Lúcia? Disse que procurou o Comando Militar da Amazônia, por orientação do ministro, para fazer esse trabalho logístico. Afirmou que a intermitência de oxigênio durou apenas 2 dias, 14 e 15 de janeiro. Justificou que a oferta de oxigênio foi comprometida por uma questão de mercado, de demanda, lei de oferta e procura, já que a White Martins atendia as redes pública e privada. Só que a CPI tem documentos que comprovam, né, que a White Martins alertou o governo do estado do Amazonas que o estoque de oxigênio fornecido pela empresa ao estado não suportaria um colapso na saúde pública. Isso em julho, né? Portanto, 6 meses antes da crise. Agora eu quero que você comente, não foi assustador ver uma pessoa tão despreparada para um cargo público na área de saúde? Como o senador Eduardo Braga falou, né, do Amazonas, ele resumiu bem aqui, ele falou, houve o colapso naquele estado por incompetência, falta de planejamento e falta de compromisso com a população. Eu queria que você, que sempre fala da importância do Sistema Único de Saúde, como você viu esse depoimento, esse despreparo desse cidadão e também nas mãos, não é, de militares. Então, ele foi pedir para o comando militar da Amazônia, não deu, pediu para o general Pazuello, acabou não tendo resposta. Então, em cargos-chave, esses militares, como é que você analisa também esse depoimento desse secretário de saúde, que inclusive está sendo investigado, já foi preso e tudo? Olha, é um depoimento que eu acho que expressa, é um traje, né? A população brasileira, você ter uma personagem que nem o Marcelos, completamente irresponsável, mais do que incompetente, ele é um grande mentiroso e um irresponsável, porque ele está sabendo que está falando mentira, ele foi treinado para falar aquelas mentiras lá, e na verdade isso escancara a gravidade e a profundidade do problema no Amazonas e em Manaus. Quer dizer, essa questão que você levantou, que a própria White Martins já advertia desde julho, que o estoque de oxigênio estava num limiar perigosíssimo, eles não deram nenhuma, não tinham interesse, porque também outra coisa que está ficando clara na CPI, que nós já sabíamos, mas está ficando clara para a população brasileira, é que aquela região foi um laboratório
um laboratório para o chamado falso tratamento precoce, que não existe, onde a capitã cloroquina, a doutora Maíra ia para lá, quer dizer, inundando o Amazonas de cloroquina e do tratamento precoce, enquanto a população não tinha oxigênio. Esses 2 dias, todo mundo acompanhou em rede nacional e internacional a situação caótica de Manaus, que comoveu o mundo inteiro, gerou revolta no mundo inteiro, o tamanho da situação crítica do Amazonas. E ele vem ontem na CPI colocar uma mentira desse tamanho. Quer dizer, ele já sabia há muito tempo, é um irresponsável, não tem a menor condição de termos como secretário de saúde de um estado uma pessoa com esse tipo de despreparo para o cargo, além de mentiroso. Quer dizer, então, é uma situação que revela em que mãos o Brasil e aquele estado ficou numa situação onde precisaríamos de uma pessoa com compromisso com a sua população, com compromisso com o SUS. Ele dizer que é uma questão de mercado, quer dizer, ele é responsável por toda a rede lá, pública e privada, o comando único é do SUS. Ele deveria estar acompanhando toda a rede. Quer dizer, então ele falseia como se alguém fosse cair a essa altura da situação numa conversa completamente delirante e mentirosa como a que ele fez ontem. Tanto que conseguiu unificar tanto a base do governo quanto a base da oposição, entendeu? Que se revoltaram contra ele, cada um por suas razões, mas mostra o tamanho do problema que ele significa. Ninguém quer estar associado com aquela situação trágica que conduziu a população de Manaus a um extermínio, né? A uma situação gravíssima de mortes. Quem não se lembra daquelas cenas de falta de lugar para enterrar as pessoas, os mortos, a fila para enterros em Manaus? Quem não se lembra das pessoas implorando em várias reportagens por um balão de por um cilindro de oxigênio? Quem não se lembra desses momentos que toda a população brasileira e do mundo inteiro acompanhou? Então, ele ter essa desfaçatez, sabendo que todos vimos essa situação, dizer que só foram 2 dias que faltou oxigênio, é uma situação que realmente é muito grave. E é esse tipo de situação que eu acho que não dá mais para ficar impune. Não dá mais para ficar impune. Quer dizer, é necessário que a sociedade tenha capacidade de dar um basta a esse tipo de situação, porque é uma situação que afronta todas as regras de civilidade, né? Alguém que ultrapassa essa barreira, eu acho que tem que ser tem que ser responsabilizado criminalmente, porque a situação passa para a esfera do crime de responsabilidade, né? Então, é uma expressão a nível local de uma situação que o Brasil está vivendo a nível nacional. Quer dizer, é muito sério. Eu acho que a CPI está sendo didática. E eu acho que cada depoimento desses nos traz muita revolta, mas, ao mesmo tempo, eu acho que traz o panorama devido do que aconteceu e ainda está acontecendo no Brasil. Isso não é passado. Infelizmente, isso é presente. Apesar da gente já saber o que aconteceu, de ter sido noticiado, a gente vê aquelas imagens, eles estão usando muito essas imagens das pessoas naquele pânico. É importante porque humaniza também a CPI, não é isso? Agora, como você falou, acaba passando a limpo, né? Acaba revelando, escancarando quem é que estava no comando ali, esse tipo de pessoa, né? Como você disse. Realmente, Elisiane Gama, senadora, quando ela deu o resumo ali do que realmente estava acontecendo, foi de chorar. É de chorar, realmente. Imagina as pessoas que perderam entes da família, né, amigos.
vendo aquilo é realmente revoltante. Mas vamos lá, Lúcia, você que está no Rio de Janeiro, conhece bem aí o governo do Wilson Witzel, ele é o depoente de hoje, né? Mesmo com a decisão do ministro Cássio Nunes, do Supremo Tribunal Federal, ter beneficiado, né, o ex-governador por habeas corpus, que libera da obrigação de comparecer à CPI, ele diz que vai mesmo assim. Existe toda uma expectativa, né, em relação a esse depoimento. Será que ele vai fazer aí acusações contra o governo federal? Quer dizer, o foco dele já existe aquela briga toda, né, com o presidente Bolsonaro e seus familiares. Qual que é a tua expectativa em relação ao Wilson Witzel hoje? Olha, Marilu, eu não tenho muita expectativa, não. Porque eu acho que o Wilson Witzel, ele já em várias oportunidades, ele disse que ia falar, que tinha muitas denúncias a fazer. Até o momento ele está quieto, em silêncio. Pode ser que o palco da CPI o instigue a colocar coisas na mesa, cartas na mesa, que até o momento ele não colocou. Mas ele foi uma figura desastrosa também, ele foi aquela fênix que emergiu na política do Rio de Janeiro, como no Brasil também, junto com aquela construção de mais um golpe, que foi a eleição de 2018, que nós sabemos muito pouco ainda do que foram os bastidores daquelas eleições, com aquela questão de fake news, de redes sociais, muito pouco se sabe ainda sobre isso, então ele emergiu nesse contexto. A gestão dele no Rio de Janeiro foi um retrato desse grupo que ele está alinhado, né? Então, na verdade, não sei se o silêncio dele hoje vale mais para ele, entendeu? Do que, na verdade, colocar à tona, né, tudo que ele sabe, que nós sabemos que ele sabe. Porque o Rio de Janeiro é um lugar onde esse tipo de organizações milicianas, criminosas, elas estão numa situação de completa... sem nenhum limite, né? Com muita impunidade, né? Porque é uma situação crítica mesmo a do Rio de Janeiro nesse sentido, porque foi a ausência de políticas públicas para valer nas áreas vulnerabilizadas da cidade. Então, o Wilson Witzel, ele é um personagem que, se ele quiser recuperar o mínimo de reputação que ele perdeu totalmente nesse processo, ele deveria, se pudéssemos até aconselhá-lo, ele deveria colocar na mesa tudo que ele sabe, porque poderia recuperar pelo menos 0,1% de toda a reputação que ele perdeu. Agora, sempre fica uma interrogação no ar. Será que ele terá condições? Quais são o contexto, as ameaças? É uma situação muito delicada. Claro, há uma expectativa, a gente sempre fica com essa expectativa. E espero que ele consiga, entendeu, se colocar minimamente, com um mínimo nem diria dignidade, mas com um mínimo de veracidade nessa questão da CPI hoje. Que não entre mais num contexto aí de tentar ocultar, de ser aquela expectativa tão grande que gera, mas na hora do momento que a gente está lá assistindo a CPI, não é preenchida, né? Essa expectativa não é atendida, digamos assim. Eu, no momento, Marilu, sinceramente, a minha expectativa não é grande. Acho que ele já teve tempo suficiente para colocar muitas coisas que ele sabe e não as colocou. Bom, pode ser que hoje, estimulado por um palco maior, ele tenha o estímulo para fazê-lo. Tomara. Exato. A Lúcia, eu estou vendo aqui no YouTube, José Rangel disse: a milícia do Bozo é forte, íntima até os governadores do Amazonas, não foi a CPI, o Witzel vai, mas não vai falar nada contra o Bozo, medo de morrer. Aqui um pequeno comentário a respeito do Witzel. Mas, Lúcia, vamos agora falar de uma boa notícia,
né? Porque a gente já está falando aqui realmente só catástrofe em relação, né, à condução, o enfrentamento da pandemia, mas, por outro lado, o governador do Maranhão, Flávio Dino, vai sortear prêmios para incentivar a população a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Esse anúncio foi feito por ele ontem, né? Enfim, parece que vai entrar em vigor aí na próxima semana, e parece que está tendo uma disputa aí com o governador de São Paulo, do Rio Grande do Sul, quem vacina mais. É uma disputa saudável, né, Lúcia? Uma disputa extremamente saudável. Oxalá nós façamos essa disputa para valer no Brasil. Quem é o estado que vai mais vacinar a sua população? Eu acho que outra questão que a CPI positivamente está influenciando é no tensionamento para as vacinas chegarem num prazo mais rápido. E, nesse momento, com essa tensão criada pela sociedade brasileira, que, como eu falei, quer vacinar, entendeu? Eu acho que essa repercussão nesses estados, onde os governadores, cumprindo com a sua responsabilidade, estão criando formas criativas de sensibilizar a população, porque nós sabemos que vacinação é coletiva. Então, é importante esse estímulo para que, quanto mais pessoas aderirem ao processo da vacinação, mais rapidamente o Brasil poderá entrar num outro patamar de controle da pandemia no nosso território nacional. Então, é saudável sim, Marilu. É uma boa notícia para valer essa. Tá certo, Lúcia. Agora, só para terminar mesmo, vamos falar desse levante da população que você se referiu lá no começo, passa pelas eleições de 2022, a gente já teve o 29M nas ruas, com distanciamento, com máscara, infelizmente em Recife foi brutalmente reprimida pela polícia militar, inclusive atingindo olhos, né, de 2 pessoas, deixando bastante comprometida a visão, né, enfim, perdendo a visão. E como é que seria esse levante, Lúcia? Olha, eu acho que desde o 29 de maio, né, eu acho que a população mostrou com todo cuidado, e nós da saúde coletiva, da saúde pública, vimos isso, né, como estavam cuidadosas as manifestações, procurando fazer, inclusive tem uma cena da presidente Vargas no Rio de Janeiro, vista do alto, né, com drones, que é muito bonita, as pessoas totalmente distanciadas mesmo, com máscara, quer dizer, mas mostrando que a vontade de manifestação e de indignação da população brasileira, ela está fazendo com cuidados essas manifestações, porque nós não estamos aglomerando, a população que está indo às ruas não está aglomerando, não está sem máscaras, está com todo cuidado, com álcool gel, com seu vidrinho de álcool gel no bolso, né? Então, acho que é um espírito que está permeando a América Latina, e eu acho que começa a entrar para valer também no Brasil. Nós vimos já o que ocorreu nos Estados Unidos, quando o Trump foi derrotado, vimos agora em Israel, com toda uma complexidade, mas também o governo da extrema-direita sendo derrotado, embora seja uma gama de alianças bem complexa, mas tem também até um ministro da saúde que é do campo mais à esquerda, lá em Israel. E temos também novidades no mundo com relação à extrema-direita, e acho que no Brasil também. Eu acho que a população está vendo o preço altíssimo que nós estamos pagando por esse governo de extrema-direita, negacionista, que apostou realmente na morte da população. Então, esse espírito de levante, que a população brasileira não é uma população covarde. Ao contrário, nós temos tradição de luta, nós temos história de luta. Então, eu acho que nesse momento, onde está sendo convocada agora, no dia 19 de junho, outra presença da população nas ruas, também com todo cuidado, com todo o distanciamento físico, com máscaras, com tudo mais, mas tudo mostra que será maior ainda do que foi a muito bem-sucedida manifestação do dia 29 de maio. Então, acho que o povo retoma as ruas. E povo na rua é sempre algo alentador. Povo na rua é esperança, é vigor, e mostra que o Brasil pode ser de novo um Brasil para todas nós brasileiras e brasileiros. Então é um sinal de muita esperança, sabe, Marilu? Esse levante é bem-vindo.
Tá certo, Lúcia. Bom, como sempre, maravilhosa a sua entrevista. Muitíssimo obrigada. E até uma próxima oportunidade para fazer aquela análise toda em relação à CPI, à pandemia, com todo esse seu conhecimento científico, que a gente está, assim, realmente sempre bebendo desse seu conhecimento, como pesquisadora aí da Fiocruz. Muitíssimo obrigada, viu, Lúcia? Obrigada, Marilu. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com a Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, SEBS. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.